Estamos iniciando mais um X1 com Raoni e hoje a saúde mental, as questões ligadas ao emocional, ao psicológico, seremos tratadas aqui e uma especialista na área, Lica Neves, seja muito bem-vinda, uma alegria imensa contar com sua participação aqui. Eu tenho uma ideia aqui mais ou menos e a gente vai batendo um papo, nada muito engessado. É uma conversa entre amigos para que a gente possa falar sobre o assunto, que é muito delicado, né? Principalmente nessa prevenção ao suicídio, algo que é muito importante para cada um de nós. Mas eu vou começar com a sua história. Você veio de outro estado, veio morar na Paraíba. Por que escolher a Paraíba? Como foi essa mudança? Que impacto teve? Vida pessoal, vida profissional? Vamos iniciar aqui, depois a gente comenta. Aí você também tem algumas formações. Eu queria que você se apresentasse ao nosso público. Então, a minha formação, eu venho da psicologia tardiamente, né, no sentido de que muito jovem eu entrei na faculdade de economia e serviço social. O serviço social sempre terminou prevalecendo, porque eu sempre gostei dessa escuta, eu sempre tive muito interesse pela história das pessoas, né? Eu venho para Paraíba e fico inicialmente em Campina Grande, onde outras pessoas da minha família também foram fazer as suas formações. E aí eu terminei ficando aqui, né? Eu tive momentos distintos, né? Eu fiquei na Paraíba um tempo, depois eu saí, mas aí eu volto, né? E aí eu volto através de um trabalho onde eu fazia um trabalho com uma organização não governamental, mas que trabalhava no semiárido. Essa organização termina sendo também internacional e termina atuando nas áreas semiáridas do mundo. Então eu fiquei aqui na Paraíba porque estamos dentro do semiárido, né? Também. E assim é um pouco do meu percurso. Eu chego à psicanálise através do meu processo, né? Porque sempre tive esse desejo e fiz psicanálise. E aí eu fui fazer psicologia também. Guardei um pouco da vida para poder, num determinado momento da minha vida, trabalhar diretamente com isso. Que bacana. Teve algum momento no semiárido que tem uma história marcante que você traz na memória e que gostaria de compartilhar? Tem. Tem um momento assim que é exatamente quando a gente fazia um trabalho para identificar as áreas prioritárias que deveriam ter projetos, né, tanto das cisternas como a instalação de dessalinizadores. E uma senhora, ela olha para mim e me pergunta assim, eu vou tomar banho de cabeça, da cabeça inteira? Eu falei, vai. Que ela estava dizendo para mim que ela sempre tomava aquele banho de que a cuia, gente... né? De cuia, exatamente. E aí eu posso dizer isso para ela, que é um tempo da minha vida de um trabalho que me marcou muito. Bem como um outro trabalho que eu fiz, né, que aí eu morei numa tribo indígena durante um tempo. Poxa! Então, esses dois trabalhos, eles me orientaram muito para esse lugar que eu fui chegando na psicologia e na psicanálise. Você também teve experiência como docente, passou por essa oportunidade na UEPB. Isso. Tem muita história aqui para a gente contar, viu? Sim. Essa atuação em outras áreas foi definitiva também? Você fez atuação no semiárido, mas eu estou vendo ali que você passou pelo EJA, passou a UEPB, trouxe essa docência. Foi determinante para chegar até aqui? Foi determinante também, porque sempre teve a ideia da transmissão do pensamento, que é isso que os professores, nossos mestres, professores fazem, né? Ao longo da vida, vão nos orientando, e terminou que foi isso um pouco que eu também comecei a fazer aqui. O EPSI é uma instituição de formação, né? Nós temos 2 cursos de especialização em psicanálise. Eu coordeno a área de estudos dessa instituição, e também foi isso que eu tive vontade, né? Porque a gente transmite aquilo que a gente pensa, né? O nosso pensamento, e dentro da docência foi um pouco isso, né? Trouxe um pouco da minha experiência de vida para a minha experiência acadêmica, e eu Gostei, você destacou o local. Eu queria agradecer a Ivone, a Gustavo, a todos que estão envolvidos aqui na EPSI. Queria que você falasse um pouquinho aonde fica, para as pessoas conhecerem, virem aqui, pode visitar. Né? Tem cursos, eu estava chegando a pessoa para realizar um curso, tem essas especializações. Então eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho a EPSI, que é o local que a gente está aqui,
até em forma de agradecimento pela acolhida. Uhum. O EPS é uma instituição que atualmente tem 26 anos, né? Ela foi fundada por duas mulheres que vieram do semiárido de Coremas, que é Ivone Vita e Neuma Barros. Então, são mulheres que saíram de uma experiência profissional que era da literatura e da pedagogia, naquele tempo que as pessoas mudavam de trabalho porque aos 50 anos já estavam aposentadas, então elas vieram da universidade e aí elas foram estudar também psicologia e fundaram essa instituição. Né? Uma instituição que começa pequena, né? Uma única casa que foi comprada para que fosse um espaço de estudo e de escuta também, porque elas iam atender, e com o tempo essa casa foi crescendo, porque a instituição foi crescendo. E hoje a gente também, de uma casa, passou a ser duas casas, uma casa que ficou um primeiro andar e que hoje a gente é um casario. Então aqui é o casario EPS, né? Que trabalha com a escuta de pessoas, que atualmente são 22 profissionais e que também a gente trabalha, e tem muito orgulho de dizer isso, com a transmissão do pensamento, né? Temos um programa de residência, né, em psicanálise clínica, que é um projeto inédito. Assim, a gente não tem... não escuta, não sabe de uma outra instituição onde a gente trabalha diretamente com a residência e com a formação tão continuada de profissionais na psicanálise. E da pandemia para cá, né, os analistas, a visão que acontece é a necessidade do ser humano ainda mais por suas terapias. Você concorda, você discorda? Como é que você está vendo esse trabalho? Olha, eu super concordo com o que você está dizendo. A pandemia foi uma oportunidade que a humanidade teve de viver uma única dor, uma dor que era coletiva, que era a iminência da finitude, né? Isso. Então isso colocou a gente num patamar quase que de igualdade no sentido da finitude da vida, né? E que muitas questões foram sendo revisitadas, né? O que é você viver de forma tão fechada? O que é que, sobretudo, é você perder o contato com o outro. Então, a pandemia trouxe essa marca, né, que aí a gente foi, de fato, como você bem colocou, muito oportuno isso, foi uma mudança na vida, né? Foi uma grande mudança na humanidade e que também nos deparamos com muitos adoecimentos, né? Eu acho importante, assim, porque tem dois tempos da vida, né? Duas fases da vida que a gente localiza onde houve mais sofrimento: os idosos e as crianças e os adolescentes. Esses porque estavam aptos para a vida, né? Imaginando que passariam por outras fases, tanto do ponto de vista cognitivo, as crianças Sim. que começam as suas falas, que começam a andar, e que elas fazem isso na companhia de outras, né, quando vão para as escolas, e aí elas perdem essa oportunidade, como os idosos também, que precisam um pouco, né, ficaram aquela faixa da população que era mais funcional, que tinha que ir para a rua, que tinha que fazer as compras, e essas outras faixas etárias, elas ficaram um pouco mais retraídas para o mundo. E nessa retração, eu particularmente enxergo, Lica, que o advento da tecnologia, ela melhorou em alguns aspectos, mas nessas da saúde mental, eu particularmente enxergo que o celular, né, esses aparelhinhos aqui, eles vêm tirando um pouco dessa convivência social um com o outro, né? Vem isolando as pessoas e você termina meio que dependente. Tem gente que não pode ver uma notificação que tem que estar apagando, ou então automaticamente já vai de um aplicativo para outro para ver, enfim, e são várias relações. Você considera também a pandemia e o advento desta tecnologia usada de forma exacerbada um contexto que prejudica? Sim. Hoje o nosso, assim, a gente pode pensar, Raoni, que é o nosso grande debate, né, desde as crianças, né, sobretudo das crianças e do adolescente, e dos adolescentes, mas eu concordo com o que você está dizendo, porque nós nos constituímos na presença do outro, a gente só existe pelo outro, né? A gente só existe porque há uma pessoa, há alguém, que na maioria das vezes são as mães, que nos apresentam o mundo.
né? Então a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo essa oportunidade, e isso até do ponto de vista neural mesmo, né? Os bebês, as crianças, os adolescentes, a gente não tem essa construção do pensamento na velocidade da tela. A tela, a gente toca naquela tela, a gente coloca uma pergunta, imediatamente ela vem. As crianças veem aquelas animações que antigamente a gente folheava as revistas, encontrava o Ziraldo, encontrava o Maurício de Nassau ou o Maurício de Souza. Não é assim. As crianças veem isso pela tela. E do ponto de vista neural, não é assim que acontece. A imagem é captada aqui e a gente lê aqui. E aí isso já passa direto. A gente não tem esse percurso. Então, é de fato algo muito preocupante. Vamos para a atuação atual, a visão de mundo. Como é que significa a campanha viva entre o psicanalítica na relação com o analisando? Como é que você vê essa... Olha, eu gostei muito da sua pergunta, que essa é uma pergunta muito importante para a gente. Esse encontro é um encontro que a gente pode pensar assim, né? A gente procura um profissional, um psicanalista, um psicólogo, porque a gente precisa resolver algumas coisas. Na maioria das vezes, foram situações que a gente viveu e que essas situações elas não foram simbolizadas, a gente não conseguiu fazer uma leitura delas, né? Porque a gente não tinha recurso psíquico para entender aquilo que estava sendo vivido. Então, essa relação, né, do psicólogo, do paciente, do analista, do analisando, é um encontro onde algumas questões a gente vai voltar a elas, mas na companhia de outro. Elas não é algo que foi vivido solitariamente, né? Que nesse percurso alguns traumas vão ficando, e às vezes nem são traumas tão profundos, mas situações que a gente precisa entender, né? E esse entendimento, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa de um outro que vá que esteja ao nosso lado, e que a gente faz isso nessa companhia. Dando o fio da meada, como é que você enxerga ainda essa relação entre cuidado, escuta clínica e a arte? A arte, gente, a arte para o adulto, ela tem o mesmo significado do brincar para a criança. A criança, a cada brincadeira, e é assim que a gente faz, o processo terapêutico com a criança é pelo brincar. É com os brinquedos que ela vai nos comunicando, né? É no desenho, na massa de modelar, nos bonecos, né? É assim que ela nos comunica. A arte faz isso. A arte nos coloca diante de situações que a gente vive aquele encantamento. Então, isso você percebe, né? Você sai de uma sala de cinema, você sai ali pensando outras coisas. Você vê cenas que você faz uma leitura delas a partir da sua própria vida. Você toca um instrumento e que jamais a gente imagina assim, tocar um instrumento enquanto você é adulto, um bordado, né? São situações que dar um outro passo de um estado de ser. É quase como aquela música do Chico Science que fala assim, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. É isso que a arte possibilita para a gente. O desenho faz parte dessa... desenhar? Como é que usa muito? Muito. Você está falando com as crianças? Com a psicologia, né? Muito. O desenho é algo que é muito utilizado. As massas de modelar, porque também substitui um pouco daquela ideia, porque tem crianças que elas não vêm com essa habilidade, tem crianças que ainda vão passar por essas etapas, né? Então, você se perceber num livro de literatura, né? Por mais que se fale assim do uso das telas, nunca tivemos tantas editoras no Brasil, nunca tivemos tantas feiras literárias, né? E a literatura também é esse lugar. E a gente se utiliza muito da arte para que a gente também chegue na subjetividade desse outro. Nessa subjetividade, no mês de setembro se chama a atenção, né, para a questão da prevenção ao suicídio. Uhum. Antes falava um pouco nisso, ainda é um tabu ainda em muitos lugares referente a isso, mas como é que você tem trabalhado? Você tem tido um papel fundamental nesse processo de prevenção ao suicídio. Eu queria que você pudesse relatar, até mesmo para quem tem em casa um problema de ansiedade, de angústia, como identificar, quem procurar, porque há bem pouco tempo atrás
nós tratávamos a psicologia como um local que ficasse só para as pessoas que estavam extremamente necessitadas, né? E hoje nós temos visto, mais recentemente, que é um local de acolhimento, de colocar as suas angústias, de poder ter um direcionamento mais efetivo para as suas dores, não apenas um local onde a pessoa não tem mais jeito, vai para uma terapia, né? Isso foi muito ressignificado ultimamente. Mas eu queria que você detalhasse essa importância, até porque quem nos escuta pode estar necessitando e ainda não identificou que era uma terapia que ele precisa. Então vamos lá. Aí você tem o tempo que você quiser. Tá. Primeiro, assim, dizer que a gente precisa de espaços onde a gente possa se expressar. E que nesse mundo tão conturbado que a gente vive, né, no mundo do trabalho, no mundo das urgências e no mundo da tela, o olhar do outro para a gente está ficando um pouco difícil, né? Porque o outro também está com as suas questões. E é aí onde entra um pouco desse lugar da psicologia, né? Porque é muito curioso você chegar, ter contato com alguém que vai conhecer a partir do que você conta, a partir da sua versão, a partir do enredo que ele é muito seu. Nesse enredo que é seu, né, do que você vai me comunicar, a gente tem a oportunidade de separar um pouco o que é do mundo, o que é da nossa relação com o trabalho. E aí, falando nisso, nesses adoecimentos, eu acho importante mencionar que no campo dos afetos, a gente tem vivido muitos distanciamentos, né? São mães, pais, avós que não têm muito tempo mais para ficar com seus filhos, com as suas filhas. São relações de trabalho em que a criança precisa sair de casa muito cedo para poder ir para uma creche, para ir para um outro espaço. E nessas ausências, nesses distanciamentos, muitos adoecimentos vão surgindo, né? Então, dizer para vocês que a gente fica triste, né? Mas triste durante muito tempo é um sinal de alerta, né? A gente precisa criar espaços onde a gente possa conviver, mesmo que os espaços de convivência são espaços de conflito, mas também é no conflito que a gente se constitui. Porque se você, vamos supor, Raoni, que se você não tivesse dentro de casa um irmão que disputasse um brinquedo com você é a sua primeira experiência de disputa, é a sua primeira experiência de dizer eu quero, né? E fazer valer aquilo que você quer dentro de um ambiente saudável. Você até vai perder o brinquedo, mas você foi para esse lugar de que você manifestou o seu desejo, né? Quando a gente vai para a escola, é o nosso segundo espaço de socialização, né? E o que tem acontecido nesse tempo é que muitos sinais estão sendo ditos, né? Estão sendo dados de que a criança não está bem, o adolescente não está bem, o adulto não está bem, e aí a gente não dá lugar para isso. Por outro lado, nem toda tristeza significa algo que vai prevalecer na sua vida, vai ficar na sua vida. A gente tem os momentos, mas a gente também vive numa sociedade onde parece que uma perda significa algo muito grande. E a gente vai perdendo mesmo, porque também a gente vai ganhando, né? Esse mês é um mês muito importante, né? Sobretudo, assim, a gente pensar que os nossos adolescentes eles estão muito adoecidos, né? Porque eles estão muito dentro da tela, porque eles estão numa sociedade que exige muito, né? Então, quando você é adolescente, você olha para um tempo, para a sua infância, e você já sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas para esse outro lugar que está chegando, essa fase adulta, que está sendo muito antecipada, né? A gente escolhe a profissão muito cedo, né? A gente escolhe a profissão não muito naquilo que é um pouco do que a gente quer, mas é do que o mercado também vai poder garantir. E são nessas pressas, nas ausências de afeto, nesses espaços que a gente tem visto e presenciado muito adoecimento, porque a gente se constitui novamente na presença do outro. Por isso que a gente precisa, assim, sabe, de ir ao encontro, de ter os nossos espaços para a gente poder brincar, encontrar, abraçar, ter esse contato mesmo. Eu convivo muito, né? Hoje na missão, em adoração, eu coordeno o grupo Carlos Acutis, que é o grupo de adolescentes até ali 16 anos, e
desde muito cedo no SEGME também, é onde eu conheci todo o pessoal que hoje eu convivo, e eu vejo justamente isso, da minha adolescência até hoje há uma grande diferença, né? O não é bem aceito, o aguarde não é bem aceito, não tem tempo para esperar, sempre é para ontem, para hoje, para agora, e eu vejo justamente isso. E eu já consigo perceber por esse tempo convivendo com adolescentes, eu passei, acho que dos 20 até agora, os 26, são 26 anos convivendo com adolescentes dentro do movimento da Igreja Católica, eu percebo já até nas feições, na forma, como ele fala, o olhar, eu já busco ali, se algo é mais sério ainda, eu já digo, ó, chama os pais e, ó, precisa você intervir aqui, chegue junto, participe, porque até no colégio, essa referência que você disse, do mercado ditar a sua profissão, é muito claro isso. E eu fui convidado a alguns colégios para dar palestras, e quando eu fiz um gráfico e fiz a pergunta, por que você está escolhendo a sua profissão? Ah, porque eu vou ganhar dinheiro. A unanimidade das respostas, 80% a 90%, era porque ia ganhar dinheiro. Então a motivação já nasceu errada, porque não é apenas o financeiro, né? O financeiro é a consequência, ou seja, é o depois da sua missão. Você tem que amar aquilo que você faz, e isso vai lhe dar o seu sustento. Mas é uma realidade que é dura. Nesse aspecto de ser uma realidade dura, você considera que o poder público tem ainda muito campo a atuar nessa prevenção em todas as áreas da criança e do adolescente, mas precisa acelerar esse processo? Como é que você tem analisado o poder público do ponto de vista que você abarca muito mais gente e que poderia salvar? Porque eu considero que a profissão de vocês, assim como a dos médicos, tem salvado muitas vidas. Olha, eu penso que as políticas públicas precisam estar mais voltadas para isso que você tão bem colocou, né? Precisamos de profissionais da saúde, de psicólogos, né, de assistentes sociais nas escolas, né? A gente precisa que nesse campo, né, sobretudo da educação que você bem colocou, que haja também espaços onde não só aquilo que são os conteúdos, mas também os outros espaços de convivência, né? Incentivar esses adolescentes, esses meninos e meninas, para que eles possam sair dessas telas, mas que o Estado ele tem uma tarefa grande a fazer, né? Que é exatamente isso que você está dizendo, que há alguém que olha, você se coloca nesse lugar do olhar, você coordena esses grupos de adolescentes e aí você disse de uma forma bem pontual, eu percebo pelo olhar, eu percebo pelo jeito. Então é preciso que haja outros profissionais que estejam ali para olhar, né? Porque os professores, os coordenadores pedagógicos, eles não dão conta. É preciso que haja profissionais específicos para isso e que amplie muito esse campo, né? Ainda é muito restrito, muito né? restrito, assim. A gente pode pensar, né? Quantos profissionais, quantos psicólogos estão nas escolas? A gente praticamente não tem. É uma boa pesquisa, viu? A gente, anota aí, viu, minha turma? Anota aí que eu quero saber quantos psicólogos tem a gente na praticamente rede. não tem. E a psicologia escolar, como todos os outros segmentos da psicologia, tem um papel fundamental, porque a psicologia faz essa comunicação. É como se fosse um pouco... ela fica ali dialogando com os professores, com os alunos, com a família, com a comunidade, que é isso que a gente faz, né? Faz um pouco desse lugar de quase que um satélite que fica ali escutando aquelas muitas vozes e que chama para o convívio, né? Que chama para discutir aquilo que é parte desse chão que se pisa, que é a escola. Eu percebo no seu olhar, na sua fala, o amor pela que a psicologia tomou, né, na sua vida, e queria que você pudesse relatar mesmo, assim, do seu coração, tudo aquilo que a psicologia lhe transformou e o quanto ela tem lhe dado elementos para continuar a sua missão. Eu acho que é importante as pessoas
se inspirarem em exemplos como você? Uhum. Olha, primeiro dizer para vocês, assim, que eu já mencionei que eu chego à psicanálise através do meu processo individual, né. Então, o que eu acho muito interessante é a gente poder pensar que nesse contato com o outro, nesse processo de escuta, a gente se empresta para esse outro, sabe? A gente, e é uma palavra muito economicista, mas é isso mesmo. Nessa relação, né, do paciente, né, do profissional, a gente está ali representando outras pessoas que ao longo da vida, nessa experiência intrafamiliar, nessa experiência, nessa grande experiência que é o mundo, as coisas não ficaram tão claras, não ficaram tão boas, não ficaram tão afinadas. E saber que a gente vai estar na companhia desse outro para que ele chegue a um outro lugar, para que ele ressignifique o seu olhar de mundo, para que a gente possa viver reparações. E o que me move muito é isso, sabe? É pensar que talvez suponhamos que seja um bom caminho a ser seguido, que essa dupla num processo terapêutico, a gente vai chegar nesse lugar de ressignificar. A gente vai viver situações que ficaram em aberto, que não foram possíveis de ser vivida. Então, essa palavra reparação, que é muito daqui, né? Eu acho muito bonito, assim, porque eu sou do Nordeste também, eu nasci no Piauí, mas a gente usa muito. Ei, repara isso aqui, a gente vai reparar, a gente vai olhar para algo que não teve esse olhar, né? Então, isso é o que me motiva, eu sou assim, um entusiasta mesmo, né? De pensar isso, assim, de pensar que eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor. Né? E esse você tem um você amplo, que é com você pai, que é com você filho, que é com você um gestor. Né? Então, é sempre isso, apresentar uma possibilidade de mudar de lugar, de mudar de um outro lugar interno. Essa é a minha grande... é o que me motiva mesmo. Né? Tanto é que eu fui migrando de profissão para chegar nesse lugar que eu estou, assim, eu tenho muito orgulho, assim, eu sou muito feliz, assim, nesse lugar aqui, tanto de psicóloga, né, de psicanalista, mas também de transmitir esse saber na formação de outros profissionais, de contribuir com isso. Quem quiser participar desse curso de especialização é advindo da universidade, quando conclui seu curso de psicologia, como é que... Nós temos duas oportunidades, né? É uma formação que está prevista só para psicólogos e uma outra formação que são para profissionais das áreas que já têm uma graduação, que tem um processo terapêutico, analítico de um certo tempo, né? E que tem a vontade de estudar a psicanálise. Então, são esses dois momentos. São cursos que duram, em média, quase 2 anos, né, com seus intervalos, mas que também, junto a esse curso, tem outras possibilidades, como seminários, núcleos de estudo. Então, acontece assim, as nossas redes sociais, elas informam, né? Mas se isso não ficar muito claro, você pode entrar no direct e a gente conversa sobre isso. É importante marcar uma visita para conhecer o espaço, né? Porque aqui é lindo, uma viu, grande gente? casa. É lindo, pode vir, continue. Aqui é uma grande casa e a gente tem muito orgulho, assim, tem muita vontade de receber, né? Então são essas duas modalidades. Para a gente ir se encaminhando para o final, quais tendências você acredita que vai marcar a psicologia e a psicanálise nos próximos anos? Existe alguma tendência? Vocês falam em tendência? Olha, tendência mesmo, a gente não fala muito, mas a gente fica atento àquilo aos movimentos. Né? E essa sua pergunta eu gostei muito para a gente finalizar, porque tem algo aí da inteligência artificial, né? E a gente sabe que muitas pessoas estão utilizando isso, né? Estão utilizando essas ferramentas, e dizer que chega um momento que ela não vai ter mais o que responder, né? Porque o que a gente precisa, novamente, é ir ao encontro do outro, né? E esse encontro do outro, ele vai para lugares de muitas indagações, o que a inteligência artificial não consegue. Então, se a gente tivesse que falar de tendência, se a gente tiver
de falar sobre o que pode vir, o que está por vir, é exatamente isso, é ir ao encontro, e não nessa relação de uma tela que ela é tão fria, né, que ela não promove isso. Não promove esse olhar que você percebe, não promove a criança, não promove esse adulto que precisa ser, em algum momento também, contrariado, porque o mundo... Foi muito legal quando você falou isso, né? Os nãos que não são ditos, né? A dificuldade de dizer não, a dificuldade de um contorno, a dificuldade de dizer você só pode ir até ali, porque também os pais e as mães ficaram um pouco perdidos nesse íntere, né? Verdade. O que você diria aos jovens que querem trilhar um caminho igual ao seu, de impacto social, de transformações de vidas? O que é que você falaria para eles nesse momento? O que eu posso dizer para esses jovens é assim: desliga um pouco as redes sociais, vai para o encontro, tenham menos medos, mas para não ter medo é preciso que você comunique esse medo para alguém, sabe? Assim, que façam esse caminho, que queiram ser profissionais de escuta, que assim abram os espaços, assim, sabe? Abram os espaços internos, né, para aquilo que é o diferente, porque é no diferente também que a gente se constitui, né? Se o mundo for muito naquilo, eu só vou para aquele lugar, eu só convivo com pessoas que pensam como eu penso, que fazem só as coisas que eu faço, esse universo fica muito restrito. E é na diferença também, porque é na diferença que a gente encontra, mas é na diferença a novidade, né? Então, quando a gente vai para esse lugar de escuta, nós nos deparamos com pessoas das mais diversas, dos mais diversos lugares, né? Das mais diversas situações, e é nesse lugar que a gente vai poder ficar, porque essa palavra tão bonita, empatia, né? Que é receber o outro da forma como o outro chega, é uma expressão que está dentro da nossa profissão, mas aquela é fundamental para a gente estar vivendo, assim, para a gente estar no mundo, né? Ocupem os espaços, as praças, né? Os lugares que são coletivos, né? Que promovam o encontro, porque isso darão para vocês régua e compasso para ficar diante do que é da diversidade, e que isso que é importante para o mundo, né? Conversei com Lica, uma profissional de extrema competência na área da psicanálise, na área da psicologia, com 2 formações, a história dela é completa. Participe do nosso canal X1 com Raoni, na certeza de que nós estamos contribuindo para esse mundo melhor com pessoas como Lica, que trouxe a sua história. Lica, eu quero lhe agradecer. Me lembro muito de uma frase de Dom Helder: aquele que pensa diferente de mim me enriquece. E outra frase que me marcou muito é no Evangelho, que fala, o jovem pergunta para Jesus: quem é meu próximo? E você respondeu hoje: o meu próximo é aquele que eu me aproximo. Obrigado por me permitir aproximar de uma pessoa tão incrível como você. Deus abençoe e sucesso sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade.